A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A Guardiã. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Guardian Kids. Oi, galerinha, sou a Pietra Tricânico e você não pode perder o Guardian Kids. Vai ter brincadeiras, vai ter passeios, pets, dica de músicas e muito mais só pra você. Guardian Kids. Guardian Kids. Música e informação para crianças. Guardian Kids. Apresentação Pietra Tricânico e Maite Aloia. Guardian Kids, todos os sábados às 2 da tarde. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E Veloz. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Guardiã da Notícia. Guardiã das eleições. Eleições 2020. Agora, na Guardiã da Notícia, Publix com Gabi Tricânico. Publix especial Eleições 2020. Boa noite, 18 horas e 26 minutos. Você está ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Para você que nos acompanha em áudio, em nossa rádio, em vídeo também pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso portal de notícias. Eu recebo agora para conversar conosco, para fazer um balanço dessa gestão, desse primeiro semestre, ele que é prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires. Seja muito bem-vindo, prefeito Kiko Teixeira, que está agora no PSDB. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos os internautas que acompanham você. É um prazer estar aqui hoje participando desta entrevista. Prefeito, obrigada, viu, por ter vindo até aqui os nossos estúdios. Prefeito, qual a avaliação que você faz desse primeiro semestre? A gente começou o ano muito animados, né? E, de repente, veio uma pandemia, o coronavírus, que foi uma coisa nova, que transformou o nosso jeito de viver e também a maneira de governar.
Olha, Gabi, eu acho que todos os prefeitos em exercício esse ano, né, viveram uma prova de fogo aí, né, porque as dificuldades que foram encontradas foram imensas, né? Nós imaginávamos que seria um ano com o reaquecimento da economia, um ano que é um ano eleitoral também, em que as realizações do governo começam a ficar cada vez mais expostas, justamente porque houve o planejamento, houve a execução, e agora teria uma série de inaugurações aí, de realizações dos mandatos dos prefeitos, né? E fomos surpreendidos por uma pandemia que um fato semelhante a esse não aconteceu nos últimos 100 anos, né? Então ninguém tinha um paradigma de como deveria ser a sua atuação diante do que aconteceu esse ano com a pandemia do Covid-19, né? E eu acredito que os prefeitos que tiveram responsabilidade, que se aliaram ao que preconiza a medicina e a ciência, se saíram melhor diante da pandemia, né? Uma situação muito difícil, né? Porque é uma doença nova, sem uma cura, que a prevenção e o isolamento é o grande remédio para essa doença, e fazer as pessoas se conscientizarem disso diante do ineditismo de uma situação dessas não foi uma tarefa simples para ninguém. Eu vejo que no começo da pandemia muitas pessoas subestimavam a doença e precisou, infelizmente, muitas pessoas serem contaminadas no Brasil, muitas pessoas terem perdido as suas vidas para as pessoas realmente darem o devido valor a essa pandemia que estava acontecendo aqui, mesmo a gente não passando aquele primeiro pioneirismo que foi em outros países do mundo. Eu acredito que o Brasil, mesmo tendo observado o que aconteceu, mesmo vendo a gravidade daquilo, as pessoas de certas formas, num primeiro momento, subestimaram a doença. Então precisou muito empenho do poder público, precisou muita conscientização através dos veículos de comunicação para que as pessoas seguissem as recomendações de ficar em casa, fazer a higienização das suas mãos constantemente e depois, posteriormente, né, até o uso obrigatório de máscaras, que também que é uma forma de se coibir a contaminação das pessoas. Então, como eu disse no início, é uma prova de fogo, uma situação que ninguém tinha vivenciado dos prefeitos que estavam em exercício, porque é uma situação parecida com essa, e é óbvio, pelos meios de comunicação que deviam de ter na época, pela forma que as coisas aconteciam na época, não se pode nem se comparar, mas aconteceu talvez nos últimos 100 anos, não aconteceu desse período para cá, né? Prefeito, como é que os moradores de Ribeirão Pires receberam as primeiras informações do isolamento social? Como é que foi para você, que está na linha de frente, ter que anunciar isso para uma população que está acostumada a passear na rua, que está acostumada a visitar ali a Vila do Doce? Como é que foi tudo isso? Olha, Gabi, você acompanha a vida dos moradores de Ribeirão Pires porque você está constantemente na nossa cidade, né? E o que nós observamos no começo da pandemia, né? Quando o Estado decretou mesmo a quarentena, Ribeirão Pires já tinha dado alguns passos importantes, né? Porque veja só, no dia 13 de maio, que foi o dia que a gente percebeu a movimentação mais intensa aí do governo do Estado, falando da pandemia no Estado de São Paulo, das medidas que iam ser tomadas naquele momento, no dia 15 nós tínhamos o desfile cívico da cidade. Então seriam 3.000 crianças desfilando, né? E eu me lembro que eu gravei um vídeo na sexta-feira, no dia 13, falando, olha gente, o desfile é em local aberto, a priori está mantido, mas nós não vamos fazer nenhuma coisa que seja contrária à ciência e à medicina. E no dia 14, diante de todas as informações que nós coletamos, nós tivemos uma ação corajosa, né, naquele momento, de suspender o desfile cívico. Então imagina a frustração aí de mais de 3.000 pessoas que iam desfilar, na sua maioria crianças, né, que se prepararam nas suas escolas, com todo o público que essas crianças e outros participantes do desfile cívico iriam levar para a Avenida Valdírio Prisco naquele momento, e um dia antes isso ser cancelado. E eu acho que diante dessa atitude nossa, muito firme, muito precisa, nos primeiros momentos da pandemia ser anunciada em São Paulo, que naquele momento só tinha uma pessoa que tinha
sido diagnosticada com Covid-19 aqui no Brasil. Daquele momento, nós fazermos isso, eu acho que metia um sinal muito forte para a população. E eu digo assim, sem nenhuma falsa modéstia, que isso possibilitou que Ribeirão Pires tivesse um dos melhores índices de isolamento no estado de São Paulo e principalmente na região metropolitana. Eu acho que foi justamente pela forma que nós nos comunicamos, por essa ação precisa que nós tivemos no início da pandemia e pela conscientização da população diante disso, porque eu acho que se você cancela um desfile cívico um dia antes, diante de um fato novo, fez com que as pessoas realmente assimilassem aquilo como uma coisa nociva à sua saúde e à sua integridade física. E graças a isso tivemos um bom índice de isolamento, tomamos todas as medidas corretas no decorrer da pandemia, no sentido de mitigar os efeitos do que aquilo estava gerando na população, e Ribeirão Pires, graças a Deus, hoje tem números que são números muito bons diante de todo esse cenário aí catastrófico, né, que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo. Vocês montaram um hospital de campanha em Ribeirão Pires. Você acha que isso auxiliou bastante na retaguarda também para tratar os pacientes? Olha, Gabi, todas as ações que nós fizemos, elas foram muito rápidas e diante da necessidade do que nós achávamos mais prudente naquele momento. Então, você veja, fizemos higienização das ruas em Ribeirão Pires, com os próprios esforços da prefeitura. Depois tivemos a contribuição da Sabesp também na higienização. Depois tivemos a contribuição que você também nos ajudou e cobriu do Exército Brasileiro, nos ajudando na higienização de ruas, da rodoviária e de lugares de grande aglomeração de pessoas. Tivemos uma participação muito forte dos nossos fiscais e da nossa guarda municipal no sentido de evitar aglomeração. Você se lembra na Vila do Doce ali que ficava uma série de pessoas com mais idade fazendo jogo de dominó ali, e foi imediatamente tirada essas pessoas. Nós cercamos a Vila do Doce e depois, posteriormente a isso, fizemos túnel de desinfecção e também a questão do nosso hospital de campanha, que nós construímos 41 leitos dentro do estádio municipal, do ginásio municipal Osíris Greco, todos eles equipados com oxigênio. No primeiro momento, 7 leitos com respirador, que seria o equivalente a uma UTI para os casos mais graves, e posteriormente, com a destinação do governo do estado de mais 10 respiradores, nós temos hoje 17 unidades lá, que são equivalentes a uma unidade de terapia intensiva, fora as restantes dessas 41, as outras 22, né, que são destinadas a casos mais simples, mas todas têm oxigênio. E graças a Deus nunca tivemos na nossa capacidade máxima. Ou seja, Ribeirão Pires, além de prevenir, o que é o melhor remédio para isso tudo, como eu falei, também teve de retaguarda um hospital de campanha, com todas as pessoas recebendo o exame de tomografia para saber o estado que estava o pulmão delas quando entraram no hospital de campanha, e tivemos a cura de diversas pessoas. Essa semana mesmo eu divulguei um vídeo com 100ª paciente, que era uma senhora de 77 anos que teve alta do nosso hospital de campanha. Prefeito, e como é que foi a relação com os comerciantes? Em determinado momento a gente viu os comerciantes já desesperados, mas não pelo isolamento social, mas sim porque começou a afetar economicamente. Como é que você lidou com essa situação? Olha, Gabi, nós não tivemos nenhum momento de dúvida de estar optando pelo caminho da ciência e da medicina, porque um comércio, por mais dificuldade que ele passe, e a gente não deseja que nenhum comércio passe por dificuldade, nós sabemos que tem a possibilidade de uma recuperação econômica, de uma recuperação financeira. Mas uma vida nós não temos essa possibilidade. E graças a Deus, Ribeirão Pires, os comerciantes de lá tiveram uma boa consciência desse momento que a cidade estava passando, que o Brasil estava passando, e por que não dizer que o mundo estava passando, e respeitaram muito as determinações da prefeitura. Se teve algum tipo de chiadeira ou de descontentamento, eu posso dizer que foi numa pequena
parcela dos comerciantes da cidade. A grande maioria aderiu, assumiu o risco desse prejuízo, mas tenho certeza que pelo comportamento deles, em parceria com o poder público, em parceria com a cidade como um todo, muitas vidas foram poupadas em Ribeirão Pires, porque a adesão foi muito boa na nossa cidade. Eu posso dizer que a nossa fiscalização, em 99% dos casos, ela foi de orientação. Não precisamos tomar nenhuma atitude mais grave na maioria dos comércios de Ribeirão Pires. Um ou outro caso pontual, né? Algumas batalhas jurídicas de comerciantes que se julgavam no direito de abrir, que a prefeitura venceu praticamente todas, né? E que nós conseguimos chegar a esses números que nós chegamos hoje, que mesmo diante desse caos que foi instaurado pela epidemia, o número que nós temos de pessoas que foram contaminadas, o número que nós temos de vidas perdidas no município é um número relativamente pequeno diante da gravidade dessa doença. E aí agora os comércios já estão reabertos, os restaurantes já estão funcionando, correto? Isso, Gabi. Na verdade, nós iniciamos, como todos os municípios, né, na fase vermelha, os municípios do Grande ABC, que era a fase que só os serviços essenciais poderiam está funcionando diante do Plano São Paulo. Migramos para a fase laranja, onde pôde funcionar concessionárias, escritórios e atividades imobiliárias, e também saímos recentemente da fase laranja e mesmo assim ainda tivemos a prudência de seguir a determinação do Comitê de Contingência ao Covid-19, que é formado por especialistas em parceria com o governo do estado, de estar migrando para a fase somente uma semana depois que nós fomos autorizados a isso, também por uma questão de garantir a segurança e a sanitária das pessoas que podem usufruir desses comércios, né? E agora, semana que vem, damos mais um passo, que é justamente na abertura aí das academias também, com todo um protocolo de segurança para os usuários. Já vai ser publicado na semana que vem a reabertura das academias? Vai ser publicado sexta-feira, amanhã. Podendo reabrir. Retornar segunda-feira. Prefeito, você também fez uma ação, o Festival do Chocolate não vai acontecer esse ano e os recursos serão destinados para a finalização do Hospital Santa Luzia, correto? Isto. Então, Gabi, você deve ter acompanhado, né, desde o início da nossa gestão, o Hospital Santa Luzia foi uma obra que nós tivemos muito empenho, muito afinco para que ela efetivamente fosse concluída, né? Então eu me lembro que em março de 2017 eu tive com o governador Geraldo Alckmin solicitando recursos para isso. Ele me contou a história dessa obra, que também tinha informações através da Secretaria Estadual de Saúde, dizendo que foi uma denúncia que paralisou essas obras, falando de diversas irregularidades, e que para ser retomada a gente tinha que superar esses obstáculos, né? Tivemos em conversa com a CIR, que é o Departamento Regional aqui da Saúde, conseguimos a aprovação de todas as cidades aqui do Grande ABC, do sentido que era uma obra importante. Quando o governador Geraldo Alckmin sai, esses procedimentos burocráticos estavam prontos, entrou o governador Márcio França, que autorizou uma primeira etapa dessa obra. Infelizmente, essa etapa também foi por a mudança de governo, mas a gente entende também naquele momento de revisão de contratos, tudo esse repasse de recursos não se efetivou para o município. Quando o governador João Dória assumiu, nós estivemos com ele em Ribeirão Pires, solicitamos esse recurso, ele nos apalavrou disso, novamente fizemos todo o projeto, dessa vez pela integralidade dos recursos, que eram no montante de 8 milhões, então já tinha o projeto pronto, já tinha a obra licitada, mas veio a questão da pandemia e esses recursos não se efetivaram. Com medo de perder o que já foi investido ali, nós resolvemos ter uma ação muito pontual, e como nós não poderíamos realizar o Festival do Chocolate esse ano, que também é um evento tradicional na cidade, nós resolvemos de uma forma muito pontual usar os recursos destinados para o Festival do Chocolate para dar
início a essa obra de complementação do Hospital e Maternidade Santa Luzia. E é isso que nós fizemos, demos a ordem de início semana passada, a obra está a todo vapor lá e estamos em primeiro momento salvaguardando aquela construção e eu tenho certeza que muito em breve Ribeirão Pires terá o hospital terminado. Muito bem, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão, aqui é uma multiplataforma. Hoje estamos com o prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira, que está batendo um papo conosco. Nesse primeiro bloco falou um pouquinho da pandemia, do coronavírus, dos impactos causados no município e também do que foi realizado aí durante todos esses 100 dias para atender então a população. Prefeito, eu vou voltar antes de eu voltar um pouquinho na linha do tempo, vocês inauguraram recentemente, durante inclusive a pandemia, virtualmente o Parque Oriental. Queria que você falasse sobre isso, porque era uma demanda também da população, um parque importante para a cidade e que, por sinal, ficou muito bonito e agradável. Legal. Então, Gabi, tudo que a gente fala, a gente acaba tendo que se remeter na história da cidade, né? Porque quando nós assumimos em 2017, você vai lembrar que a gente tinha uma série de pendências aí com a Secretaria Estadual de Turismo, né? E o município estava correndo o risco até de perder o seu título de estância turístico. Nós fizemos tudo a lição de casa, ou seja, fizemos um plano municipal de turismo em parceria com o Senac, um plano viável para a cidade, reativamos o Conselho Municipal de Turismo com pessoas que têm todo o interesse de ver a cidade acontecer, que são os comerciantes, o hotel da cidade, pessoas interessadas em que Ribeirão Pires continuasse se desenvolvendo turisticamente e apresentamos bons projetos para o governo do estado. Então a gente apresentou a questão do Boulevard Gastronômico, que seria um receptivo para a cidade, né, para as pessoas poderem ter uma gastronomia rica que já existe em Ribeirão Pires, mas precisava tornar esse ambiente ali do entorno dos restaurantes mais aprazível, né, para as pessoas poderem estar frequentando cada vez mais a cidade. E fizemos também o projeto do Parque Oriental, que é um parque com características oriental, que reúne arte, reúne história e que lá também tem acesso para a Torre Luz do Oriente, né? Que é um monumento na cidade de Ribeirão Pires que já tem atraído diversos visitantes, né? E a relevância que o parque ganhou foi muito grande, porque ela realmente insere Ribeirão Pires não somente numa cidade turística de direito, mas sim numa cidade turística de fato. E o parque simboliza isso, né? Você chega lá, você esteve lá conosco, né? Vê aquelas pedras, que foi uma doação que nós recebemos, são aproximadamente 300 pedras que contam a história da evolução do homem, da teoria da criação, passando por várias eras ali, explicando isso de uma forma didática, tudo isso esculpido à mão em peças de mármore que chegam a pesar 1,5 toneladas. Fizemos também um mosaico lá que conta um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial, uma obra linda de uma artista da cidade, a Silvana Luz, que mostra como foi a bomba atômica, conta uma história muito bonita da Sadako Sasaki, que foi uma menina que foi atingida pela chuva negra logo depois que a bomba atômica foi soltada no Japão, e que ela fez uma promessa em cima de uma lenda que uma amiguinha contou para ela, que se ela fizesse 1000 tsurus, que são os origamis, ela estaria salva daquela doença. Infelizmente, ela fazendo esses tsurus, ela acabou perdendo a sua vida, mas pediu que as pessoas continuassem aquilo, mas como um tributo à paz. E as pessoas realmente continuaram fazendo aquilo, inclusive se tornou um símbolo de paz, que na visita que o Barack Obama fez ao Japão, de certa forma, para pedir perdão por um erro que foi cometido pelo povo americano, pelo país, pelos Estados Unidos naquele momento, também em homenagem fez 4 tsurus, um para ele, outro para Michelle e outro para as duas filhas, né? Então esse mosaico, essa escultura em mosaico conta essa história, e é justamente isso que a gente pretende que as pessoas tenham no parque. Coincidentemente, né, as coisas aconteceram de tal forma que se encaixa muito desse momento, porque hoje nós não vivemos uma guerra no sentido literal dela, né, mas sim uma guerra contra um inimigo invisível, em que as pessoas se recolheram, que as pessoas passaram dificuldades, tal como uma guerra, e que elas vão procurar nesse segundo momento justamente esse momento de paz, esse momento de encontro consigo mesmo, e ali é o ambiente apropriado
preparado para isso, porque você entra lá, você já tem todo um simbolismo na entrada, que são os cachorros e os guardiões para tirar todo o mal, para você entrar ali purificado. Você faz uma caminhada de aproximadamente 530 metros e tem a possibilidade de pegar um barco e ir num templo, que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida, posso garantir isso, né? E também encontrar esse clima de meditação, de paz, de natureza, e se reencontrar consigo mesmo. E eu acredito que esse é o grande momento que as pessoas vão vivenciar depois dessa pandemia. Quantas coisas mudaram no ser humano depois disso, na verdade? As pessoas começaram a dar mais valor para as relações humanas, para as coisas que realmente importam, né? E deixando o que muitas vezes nos consome um pouco de lado, né? E eu acho que as pessoas vão encontrar em Ribeirão Pires esse turismo, um turismo meditativo, um turismo de paz, de reencontro consigo. Prefeito, você conseguiu resgatar o turismo na cidade. Você mesmo disse que no início da sua gestão vocês tiveram problemas com as secretarias, o turismo na cidade estava sendo perdido. Como é que você avalia isso? Você conseguiu restaurar diversos pontos turísticos na cidade para trazer também o orgulho de quem vive em Ribeirão Pires, contando a história e atraindo, né, pessoas para visitar o município. Qual que é a avaliação que você faz disso? Olha, Gabi, eu acredito que nós fizemos a aposta no que realmente precisava ter sido feito naquele momento na questão do turismo. Nós estávamos na iminência de perder o título de instância turística, então nós revitalizamos todos os nossos pontos turísticos, seja o Mirante Santo Antônio, que ganhou também diversas esculturas e mosaico, né, contando a história da Via Cruz, também uma história muito bonita também, uma história bíblica que foi retratada lá através desses mosaicos, e revitalizamos aquela área. Revitalizamos também o Mirante São José, que há muitos anos as pessoas não visitavam lá porque estava literalmente abandonado. Fizemos um acesso melhor para a Pedra do Elefante também, que é um espaço de beleza natural. Fizemos a reativação do Parque Pérola da Serra, que é lindo, o lugar que era um lugar que era uma secretaria de trânsito quando nós assumimos, numa casa belíssima. Foi restaurada a casa, foi trabalhado todo o entorno daquele lugar e Ribeirão Pires ganhou mais um ponto turístico, com as artesãos lá fazendo periodicamente exposições naquele local. E fizemos agora essa grande intervenção na cidade através do Boulevard Gastronômico e também através do Parque Oriental. Então eu acredito que Ribeirão Pires ele foi reinserido dessa forma, de uma forma muito mais contundente no cenário turístico, não só do Grande ABC, mas como do Estado. Hoje mesmo eu participava de uma videoconferência com o secretário Vinícius Lumet, secretário estadual de turismo, e as fotos das realizações do DAD, 90% era do nosso Parque Oriental, justamente porque foi uma obra que teve o reconhecimento não só dos profissionais do turismo, e isso eles são unânimes em falar que Ribeirão Pires acertou na sua escolha, mas também dos grandes veículos de comunicação. Essa inauguração já teve 2 matérias da Globo e uma delas com mais de 10 minutos. Então é uma conquista muito grande, é um reconhecimento de um trabalho que eu posso ter capitaneado, mas as outras pessoas também tiveram uma participação muito importante. Prefeito, você pode falar um pouquinho do Boulevard Gastronômico? A obra já foi finalizada, já foi entregue? Como é que vai funcionar? Então, Gabi, a obra está pronta, faltam alguns detalhes só. Nós instalamos os 2 portais esta semana, né? Vai ter uma iluminação também diferenciada, além da iluminação que já foi trocada por LED, mas vai ter uma iluminação ainda mais diferenciada lá, dando mais beleza àquele local, e ele estará sendo inaugurado ainda esse mês ou em meados do mês que vem. Como mudaram todos os prazos, né? Até por conta do calendário eleitoral, a gente preferiu aí optar por uma inauguração mais adiante, e daí com tudo feito, com o paisagismo, com tudo feito, entregar ele finalizado. Mas a grande parte, a parte que mais causa transtornos, né, que foi justamente
mexer em toda a questão do saneamento daquela localidade, porque já existiam diversos restaurantes ali no Boulevard Gastronômico, mas a gente tinha um problema muito sério de retorno de cheiro de esgoto, esse tipo de coisa. Nós fizemos toda a troca do esgoto de lá em parceria com a Sabesp. Então é uma obra que, além de ser uma obra bonita, ela também é uma obra que teve uma qualidade a nível de saneamento muito boa para a cidade. Então vai consolidar Ribeirão Pires aí como um espaço de gastronomia de qualidade e também para as pessoas poderem passear no local. Prefeito, na sua avaliação, qual foram os principais marcos, então, dessa gestão em 3 anos e meio? Eu acredito que, primeiro, nós demos uma resposta muito positiva na área da saúde para as pessoas. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? Eu me lembro que quando eu assumi a prefeitura, as pessoas reclamavam por conta de exames que demoravam a ter os seus resultados por parte da administração, reclamavam do Hospital e Maternidade São Lucas, que estava desativado, e a maternidade fazendo 5 partos por mês. Nós fizemos uma parceria com o Hospital São Cristóvão e conseguimos passar esses partos, que eram 5 por mês, apenas um dia para semana, para mais de 100 partos por mês. Então foi um ganho de qualidade, parto humanizado, num espaço que eu posso dizer que é muito semelhante a uma maternidade da rede privada. Conseguimos também melhorar e humanizar o nosso atendimento tanto nas unidades básicas de saúde como na nossa UPA. Então esse foi o grande ganho de qualidade. Na área da educação, nossos índices de educação que eram para ser atingidos em 2021, nós atingimos logo no começo do mandato, sendo uma das melhores notas aqui da região no IDEB. A nossos índices de segurança, Ribeirão Pires se tornou uma das 30 cidades mais seguras do Brasil. Equipamos toda a nossa guarda municipal com novas viaturas, com armamentos novos. Semana retrasada nós entregamos 80 pistolas 9mm, que é uma inovação nas guardas municipais, porque foi aprovado só agora. Ribeirão Pires, se não é a primeira, é a segunda guarda do Brasil a ter esse tipo de armamento. Investimos também na inteligência disso e hoje tornamos a cidade de Ribeirão Pires mais segura, com uma boa educação, com uma boa saúde. Fizemos obras estruturais também, intervenções no viário, né, que vão desde a divisa de Rio Grande da Serra até o final da Santa Luzia, com a rua Antônio Nunes, né, todo o recapeamento, a obra da Caete Richards também, que é um parque linear na cidade. Estamos fazendo a mesma intervenção ali no entorno do Ribeirão, que é justamente iluminação de LED, espaço para as pessoas caminharem. Então o Ribeirão Pires ganhou em todas as áreas, nas principais, que eu enumero: saúde, depois a educação, depois a questão da segurança, depois a infraestrutura urbana e com certeza também nesse motivo de honra aí que é o turismo na cidade. Prefeito, e como é a sua relação com a Câmara Municipal? Olha, a relação é uma relação amistosa com a Câmara, né? Nós temos a maioria na Câmara, né? Infelizmente, esse ano nós tivemos 2 vereadores que faleceram em Ribeirão Pires, né? Mudou um pouco a força política dentro da Câmara, mas de uma forma legal, eu posso dizer, de uma forma resumida assim, eu posso dizer que é uma relação harmônica. Nós temos uns 5 minutos ainda antes de finalizar, prefeito. Eu vou falar um pouquinho do processo eleitoral, as eleições que estão próximas. Todo mundo ficou meio receoso, né, de falar de eleições, porque em meio à pandemia, mas é uma discussão que precisa vir para a pauta. As eleições foram adiadas. Eu já começo perguntando o que você achou dessa data ser alterada para novembro. Olha, Gabi, eu acho que as pessoas têm que se concentrar nesse momento o que é o mais seguro para a população em geral. Então, o TSE, juntamente com o Congresso Nacional, achou que o momento mais adequado para a eleição, até para ter essa consolidação cada vez maior da democracia, que a eleição fosse esse ano. Ponto pacífico, todo mundo concorda com isso. E dentro dela acontecer esse ano, por conta de termos 2 turnos para as eleições municipais em diversas cidades, que não é o caso de Ribeirão Pires, se entendeu que a eleição seria no dia 15 de novembro, com o segundo turno no dia 29 de novembro. Eu acredito que foi uma decisão
que olhou muito para essa questão sanitária, olhou muito para a questão da saúde e olhou muito para a questão da medicina. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Se esse adiamento vai ser suficiente para que a gente tenha condições sanitárias para realizar um processo eleitoral, mas principalmente para levar as campanhas para as ruas, porque em muitos lugares do Brasil as campanhas são feitas no corpo a corpo mesmo, isso eu não sei avaliar e não sei te dizer, mas existe, né, e a gente percebe, né, que existe um temor muito grande de não se fazer eleição esse ano. Talvez nem tanto por conta das eleições municipais, mas talvez por um problema federal que talvez abrisse um precedente para ter prorrogação de mandato em outras esferas de poder, né? Então acho que essa foi a grande preocupação tanto do Judiciário quanto do Congresso Nacional. E eu acredito que diante de todos esses elementos foi a decisão mais acertada, né? E eu sempre digo que o ideal mora no horizonte. Eu não sei avaliar para você se é o ideal, se foi realmente a forma mais correta de se conduzir um processo eleitoral e principalmente uma eleição, que tem contato com as pessoas, mas foi o que nós tínhamos para esse momento. Então eu tenho que dizer que foi uma decisão acertada e espero que tenha a eficiência desejada. Prefeito, você mudou de partido, foi do PSB, você foi para o PSDB. Como foi essa transição? Na verdade, eu regressei, né, Gabi? Na verdade, eu me filiei ao PSDB quando eu tinha 16 anos de idade, permaneci por lá nos meus 12 anos como vereador, presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, nos meus 8 anos como prefeito, na eleição de deputado, até por ter condições mais viáveis da gente postular uma cadeira na Câmara Federal, eu mudei de partido. Foi a decisão mais correta, porque no PSDB, talvez com a votação que eu tinha, eu não teria uma posição tão bem colocada quanto eu tive, como modificado segundo suplente de deputado federal naquela ocasião, e depois eu fui para o PSB também por um problema local em Ribeirão Pires, né? Eu cheguei a conversar com o governador e para não fazer uma intervenção drástica no diretório da cidade, naquele momento, em 2016, eu optei por estar indo pelo PSB. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente e voltei num partido que eu já tinha história, que eu já conhecia as pessoas de lá, me sinto muito à vontade no PSDB. E espero que esse ano nós possamos aí realmente ajudar a construir uma nova história do partido, porque infelizmente o PSDB teve o protagonismo aí durante 2 eleições e também mais 2 eleições em que o PSDB foi para o segundo turno a nível federal, mas que foi perdendo o protagonismo, embora seja e foi, né, o partido mais forte aqui nos últimos anos em São Paulo. Prefeito, você vem para a reeleição? Vou para a reeleição, eu sou pré-candidato. É pré-candidato. O que você espera dessas eleições? Eu acho que vai ser uma eleição num novo modal de comunicação, né, em que as pessoas vão usar muito as redes sociais. Já teve muita interferência das redes sociais nesse último processo eleitoral, né, para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para presidente da República e para governador, mas no plano municipal elas eram, de certa forma, coadjuvantes, né? E agora eu acho que não, acho que agora as redes sociais elas terão um papel de protagonismo muito maior do que tiveram nas outras eleições, até por conta da pandemia, porque as pessoas vão evitar aí receber visitas na sua casa, as pessoas vão evitar se expor a presença grande de pessoas, de grande número de pessoas. Então eu acredito que as redes sociais vão ter um papel diferenciado nessa eleição. Então eu espero uma eleição um pouco diferente das demais, né? Mas eu acredito que reeleição é avaliação do seu governo. Então estamos apresentando um bom governo em Ribeirão Pires para que a gente tenha o julgamento favorável aí das pessoas no processo eleitoral. Então no momento eu sou pré-candidato e espero que as pessoas aí compreendam todo o nosso esforço, tudo que nós fizemos para que a cidade voltasse a ser uma cidade importante no cenário do Grande ABC, que infelizmente
nos últimos anos tinha perdido esse protagonismo. Como é que começou a sua carreira política? Eu falo que eu comecei muito novo, Gabi, porque em 76 eu tinha 4 anos de idade, né? E na ocasião quem seria candidato a prefeito lá em Rio Grande da Serra seria o meu pai, né? E por ele ter falecido naquele mesmo ano, acabou que um dos meus irmãos foi o candidato a prefeito, né? E eu falo que naquele momento eu já estava tendo uma atuação política, porque eles usavam muitas cartas na época, né? E eu, como criança, 4 anos, eu ficava lá colando selinho nas cartas, né? Então eu acho que ali já começou a ter essa paixão aí pela política, aquele movimento que tinha nos comitês e que também tinha na minha casa, de gente, aquele cheiro de papel de campanha, tudo aquilo me trazia muita satisfação e muito prazer de estar participando daquilo tudo, né? Depois eu fui dentro do centro acadêmico, da escola, da faculdade, eu sempre estava meio presente nisso, né? E em 1992, né, eu tomei a iniciativa de ser candidato pelo PSDB com 20 anos de idade e tive a felicidade de ser o segundo vereador mais votado da cidade. Depois foram mais 2 mandatos de vereador, 2 vezes presidente da Câmara. Depois, em 2004, tive a felicidade de ser prefeito de Rio Grande da Serra. Fui reeleito em 2008, tive uma participação aí como secretário em Diadema, uma participação aí na Arcesp e na EMAI, através do governo do estado, candidato a deputado federal e depois a felicidade de ser prefeito da cidade vizinha lá de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires, em 2016 e até agora. O que mudou na sua vida desde a sua primeira eleição até agora? Muita coisa mudou, né, Gabi? Eu posso dizer que a diferença mais significativa que a gente acompanha no tocante à campanha é justamente aos meios de comunicação, né? Em 92, né, as pessoas, por exemplo, tinham dificuldades para ter acesso a uma linha telefônica. Então, para você se comunicar novamente com um possível eleitor teu, você teria que mandar uma carta para ele ou ir até a casa dele. Os meios de comunicação eram muito limitados, né? Parece que faz muito tempo, mas é relativamente um tempo pequeno para as mudanças que tiveram, né? Não se falava em internet, ainda a máquina de escrever era mais conhecida que o computador, então tudo isso foi mudando. Então acho que o modal das pessoas se comunicarem, o rádio, a televisão, tinha muito valor. Hoje existe um valor, é óbvio que existe um valor para isso, mas já não é como era. Olha, eu vou até te interferir. Nós perdemos para as páginas de Facebook de vocês, prefeitos, que furam a imprensa. Antes a gente corria atrás de um furo de reportagem, hoje vocês anunciam na página pessoal. Isso é uma realidade tão presente, né, Gabi, que há uns anos atrás não se cogitava que alguém que não tivesse um bom horário na televisão conseguisse ganhar uma eleição majoritária onde os meios de comunicação prevaleciam. E nessa eleição, você vê o presidente que está aí hoje conseguiu ganhar com o tempo mais diminuto. E talvez uma das pessoas que tinha mais tempo na televisão, que eu acredito que naquele momento era justamente a coligação em torno do ex-governador Geraldo Alckmin, não conseguiu o resultado esperado, ou seja, ficou nem em segundo lugar, não foi nem para o segundo turno. Então tudo isso foi uma mudança na forma das pessoas se relacionarem e se comunicarem. Então acho que a grande diferença, se a gente olhar a questão política, é essa, porque a retórica, a questão da narrativa de uma campanha eleitoral, eu acredito que é a mesma, mas a forma com que isso vai chegar nas pessoas é muito diferente para a situação que eu vivenciei quando eu tinha 20 anos, em 1992, para a situação que a gente vivencia hoje. E você, como político, o que você mudou, o que você amadureceu? Olha, Gabi, eu sempre tive uma postura assim muito responsável aonde eu estava investido num cargo, desde vereador até hoje como
prefeito de Ribeirão Pires, né? Então, tanto pela minha passagem como presidente da Câmara, eu sempre procurei dar o melhor de mim e fazer com que as pessoas entendessem o que seria melhor naquele momento. E sempre passei isso. Eu acredito que essa foi a grande virtude para mim, conseguir ter sido reeleito com a maior votação proporcional do Grande ABC em Rio Grande da Serra. Consegui um feito que só outra pessoa conseguiu, que foi o Lauro Gomes, de ser prefeito de 2 cidades, porque embora Ribeirão Pires e Rio Grande sejam muito próximos, existe sempre uma diferença, e essa mudança não é fácil de se fazer, mas eu acho que é justamente isso, falar a verdade para as pessoas e ter o pé no chão, né? E isso hoje está muito na moda, mas eu já fazia isso mesmo quando não era tão na moda, enquanto as pessoas faziam promessas que não podiam ser cumpridas, eu sempre procurava falar realmente o que era possível ser feito, sempre olhar para as pessoas com muita franqueza, né? E até pelo decorrer do tempo que se passou de lá, de 1992 até 2020, que foram 28 anos, eu dizer que eu ainda estou na vida pública, que eu ainda estou participando de um mandato, eu olho para trás e eu não vejo muitas pessoas que estão na vida pública desde essa época, justamente porque em certos momentos essas pessoas talvez falaram mais do que poderiam entregar para a população, e a população é sábia nesse sentido. Então eu sempre procurei falar a verdade para as pessoas, agir com franqueza, com transparência, e eu acredito que isso que me deu essa longevidade na vida pública. Então eu procuro sempre me aprimorar nisso, né? Mas eu acho que desde o meu primeiro mandato, se você observar também, quando os vereadores eram avaliados aqui por jornais da região, a gente sempre tinha uma boa avaliação, justamente por isso, porque tentar apresentar o melhor da gente, dar o melhor de si quando está nisso. A vida pública não é fácil para ninguém. As pessoas, quando entram na vida pública, elas têm que ter a consciência que elas perdem a sua vida privada. Então a gente tem que ter muita responsabilidade no que faz, ser muito comedido no que se fala, né? E procurar sempre solução para as pessoas, né? E eu sempre procuro me aprimorar nisso. Tem que gostar de gente, né, prefeito? É o principal. Pra gente encerrar, vou fazer um bate-bola rapidinho. Quem que é o Kiko Teixeira? Nossa, que pergunta difícil, hein, Gabi? Tem que falar. Eu vou dizer que eu me considero uma pessoa normal, que tenta fazer com as oportunidades que Deus coloca na minha vida, tentar dar o melhor de mim. Eu acho que se eu não sou esse tipo de pessoa, é o que eu trabalho para ser. Ser justamente isso. Olha, diante do que Deus colocou na minha vida, como que eu posso agir como ser humano para ser melhor para os nossos semelhantes, né? Eu gosto muito de dizer que eu procuro fazer da minha vida 2 missões, que é poder ajudar os outros como pessoas e poder ser feliz. Eu acho que a pessoa que consegue atingir isso, ela consegue a sua plenitude. Qual o lugar que você mais gosta em Ribeirão Pires? Eu vou legislar em causa própria. Hoje o Parque Oriental. E qual lugar que você não gosta? De Ribeirão Pires? Não tem nenhum lugar que eu não gosto. Eu gosto de todos. Não vale. O que você não gosta na cidade? Pronto. O que eu não gosto da cidade? Uma parcela muito pequena da população que só se queixa, né? Eu acho que isso é terrível, né? Porque Ribeirão Pires é uma cidade muito bonita, uma cidade virtuosa em todos os aspectos, abençoada pela natureza, com serviços públicos de qualidade, com um povo muito bom, mas infelizmente a gente percebe que diante das redes sociais brota um tipo de pessoa que está descontente com tudo, né? Que torce pelo pior, né? Isso para mim é muito ruim. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas que não se policiam para observar isso dentro de si, deveriam se policiar para observar isso dentro de si, porque a pessoa denegrindo a cidade onde ela mora, a pessoa não reconhecendo as belezas do lugar em que ela habita, ela na verdade ela não está se reconhecendo a si mesma, entendeu? Acho que é um problema muito pessoal e isso me desagrada, porque eu percebo que tem pessoas que pensam nisso. Eu não sei se é por motivação política, eu não sei se é um descontentamento consigo
consigo mesmo, mas aquelas pessoas que só veem o mundo cinza, seja em Ribeirão Pires, seja em qualquer lugar, para mim eu não desperto o menor interesse nesse tipo de pessoa. Qual é a Ribeirão Pires do futuro que você gostaria de deixar? Eu acho que a gente caminha para isso, né? Uma cidade muito próspera e que respeite muito o que eu acredito que é o essencial para as pessoas. Respeite a natureza tanto do ser humano quanto as belezas naturais daquilo. Eu acho que quem vê Ribeirão Pires como uma cidade de oportunidades, uma cidade que tem tudo para dar certo e ainda é abençoada pelas belezas naturais, pode dizer que vive num paraíso. Tá certo. Obrigada pela presença, prefeito, por ter vindo aqui conosco. Vai ter que voltar nas eleições para falar um pouquinho mais de política e suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da nossa cidade, falando um pouquinho dessa paixão que nos move, que é a política, falando um pouquinho de tudo que nós falamos e dizer que é sempre um prazer estar com você, porque você faz um jornalismo sério, de responsabilidade, sempre valorizando as coisas positivas que são feitas em todas as cidades do Grande ABC e em outras cidades que você trabalha e também apontando os erros quando devem ser apontados, mas não se filiando só ao fato de trazer boas notícias, nem se filiando ao fato de só trazer más notícias, tendo um comportamento isento e um comportamento proativo, que eu acho que é isso que as pessoas que estão na ponta, que estão nos assistindo hoje, através desses veículos de comunicação via internet, via rádio, tudo isso elas conseguem observar no seu trabalho. Então eu venho aqui também parabenizar você, que você continue fazendo esse jornalismo ético, responsável e com uma envergadura moral muito grande, que só acresce as pessoas que acompanham você, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, no Instagram, em todos os meios aí que a Guardiã da Notícia está presente. Muito obrigada, prefeito, obrigada pelos elogios. Você que nos acompanha pelo Facebook, esse foi o prefeito Kiko Teixeira batendo um papo, mostrando para vocês um pouquinho do lado mais humano, fazendo um balanço das atividades que ele realizou, das ações, durante esses 3 anos e meio de mandato. A gente vem recebendo todos os prefeitos, pré-candidatos aqui na Guardiã da Notícia, para mostrar para você que está aí do outro lado, que gostaria de conhecer um pouquinho mais de quem está à frente das cidades que nós aqui da Guardiã da Notícia acompanhamos e trabalhamos, como pontuou muito bem o prefeito. A gente vai ficando por aqui. Na sequência continua a nossa programação, tem música e informação na palma da sua mão. Você que deseja nos acompanhar, migra lá, aguardiandanoticia.com.br. Você pode assistir ou pode nos ouvir. É música e informação na palma da sua mão. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela.